Olá, meu nome é Mohan Peixoto, sou advogado e administrador do canal Portal Jurídico Sem Fronteiras. E hoje iremos fazer um breve resumo e alguns comentários sobre o Instituto do Usufruto, da nossa série Informativo Educativo. Conheça seus direitos, exerça sua cidadania. E não esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like e colabore conosco compartilhando este vídeo com os seus amigos. Não deixem de seguir também as nossas outras redes sociais, pois lá vocês encontrarão dicas super interessantes quase que diariamente. Hoje iremos tratar acerca do usufruto. Iremos destacar quais são as características e os elementos essenciais. E além disso, como e quando se utilizar dele. O usufruto significa aquilo que se usufrui, ou seja, que se pode desfrutar, que se pode fruir, que se colhe os frutos, que se tem o gozo e a posse temporária. Do latim, usufructo, que significa uso dos frutos. No campo jurídico, usufruto é o direito que se confere a alguém para que, por certo tempo, de forma inalienável e impenhorável, possa usufruir da coisa alheia como se fosse sua, contanto que não lhe altere a substância ou o destino, estando obrigado a zelar pela sua integridade e conservação. Por ser um direito real sobre coisas alheias, confere ao usufrutuário a capacidade de usar as utilidades e os frutos do bem, ainda que este não seja o proprietário. E ainda, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. No Código Civil, o usufruto é um elemento da propriedade disposto do artigo 1390 ao artigo 1411, que diz: o usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em patrimônio inteiro ou partes deste, abrangendo-lhe no todo ou em partes os frutos e utilidades. No artigo 1391, ainda dispõe que o usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, será constituído mediante registro no cartório de imóveis. O usufrutuário tem direito à posse, o uso, à administração e percepção dos frutos. Ele pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento, mas não poderá mudar a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. E ainda, antes de assumir o usufruto, tem o dever de inventariar as suas custas, os bens que receber, determinando o estado em que se encontra. O procedimento é igual a um laudo de vistoria para a locação de um imóvel. O usufrutuário tem ainda o dever de providenciar eventuais reparos que forem necessários. E se entre os acessórios e os acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir, fim do usufruto, as que ainda houver. E das outras, o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou, não sendo possível, o seu valor estimado ao tempo da restituição. Por exemplo, se há no bem em que recai o usufruto florestas ou recursos naturais, minerais, deve o dono e o usufrutuário prefixar-lhe a extensão do gozo e a maneira da exploração. Se o usufruto recai sobre universalidade ou cota parte de bens, o usufrutuário tem direito à parte do tesouro achado por outrem e ao preço pago pelo vizinho do prédio usufruído para obter meação em parede, cerca, muro, vala e até valado. Uma das formas de usufruto é o usufruto vitalício. E acerca deste, podemos dizer que é uma doação com reserva de usufruto, feita em cartório, pela qual o proprietário pode transmitir para outra pessoa a propriedade de um bem, mesmo tendo o direito de continuar a usar este bem e administrá-lo. É um mecanismo muito usado pelos pais que ainda em vida querem repassar seus bens para os filhos, mas
querem continuar usando o bem. Outra forma de legalizar o usufruto é por testamento, em que já se doa seus bens em vida com a cláusula de reserva de usufruto, onde aquele que recebeu a doação não pode vender o bem recebido enquanto o doador viver. Mas lembre-se, não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Com a formalização do usufruto vitalício, consolidam-se duas partes. O nu-proprietário, que é aquele que repassou o bem, mas continua com o direito de uso, de administração e de recebimento de todos os frutos que possam advir do bem. E o usufrutuário, aquele que recebeu o bem como doação e tem garantido que ele será cuidado e administrado pelo nu-proprietário. Caso o bem não esteja sendo cuidado adequadamente, o nu-proprietário pode pedir a anulação do usufruto. O que podemos falar sobre a extinção do usufruto? Existem várias formas de extinguir o usufruto. A primeira delas é o seu cancelamento no registro no cartório de imóveis, obedecendo diversos critérios. Entre eles, podemos citar renúncia ou morte do usufrutuário, pelo termo da sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ele perdurar por um período de 30 anos da data em que se começou a exercer, pela cessação do motivo que se originou, pela destruição da coisa, pela consolidação, por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos da conservação, ou quando no usufruto de títulos de crédito não dá as importâncias recebidas à aplicação prevista, ou ainda pelo não uso ou não fruição da coisa em que o usufruto recai. E ainda, se o usufruto for constituído em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se por estipulação expressa o quinhão destes couber ao sobrevivente. Tudo isso está conforme os artigos 1390 a 1411 do Código Civil. Então, vamos recordar de uma maneira mais didática? Primeiro, o que é usufruto? Como falamos, o usufruto é um instituto jurídico que pode ser aplicado para bens móveis ou imóveis, seja em parte ou no total deles, sendo que no caso de imóveis, a informação de que ele existe deve constar no registro, no cartório de registro de imóveis. O usufruto, ainda, é um direito real dado a uma pessoa e em razão dele ela consegue retirar os frutos e utilidades do bem. O usufruto não transfere propriedade e não permite que o usufrutuário altere a substância do bem que pertence ao nu-proprietário, que é o dono da coisa. Por isso, antes de assumir o usufruto, é importante que o usufrutuário faça uma lista de tudo que existir no bem, ou seja, um inventário ou o seu levantamento, porque deverá ser entregue da mesma forma que foi recebido. Segundo, para que serve o usufruto? Por exemplo, se eu tenho uma casa e concedo o usufruto, a casa continua em meu nome, mas o terceiro poderá usá-la, inclusive alugar e receber este aluguel. Por isso é muito utilizado como estratégia de planejamento sucessório entre pais e filhos. É comum, por exemplo, que uma mãe transfira ou até mesmo adquira desde o início um imóvel em nome do filho, registrando o usufruto para ela própria. Dessa forma, a mãe poderá utilizar o imóvel pelo prazo estipulado, que normalmente é até o fim da sua vida, né? Não havendo necessidade de realizar o processo de inventário para que o filho adquira a propriedade do bem
depois que ela falecer. Afinal, ele já é o dono do bem. Terceiro, é possível vender o direito de usufruto? Quem tem usufruto pode responder por alguma dívida através dele? O usufruto não pode ser vendido, mas, como já foi dito, pode ser alugado ou emprestado. Tecnicamente, fala-se em comodado. O no proprietário, ele pode vender o imóvel? Bem, é possível a venda do imóvel com usufruto, mas este deverá ser respeitado até o fim do prazo estabelecido, e normalmente até a morte do usufrutuário, ou da ocorrência de algumas das outras hipóteses de extinção do usufruto constantes do artigo 1410 do Código Civil, como já citamos anteriormente. Outra pergunta bem frequente com a morte do usufrutuário, o direito de usufruto passa para os seus herdeiros? É bom que isso fique bem claro. Com a morte do usufrutuário, não gera direitos aos herdeiros de usarem e fruírem do direito que pertencia ao falecido. Havendo o falecimento, o usufruto será extinto, conforme previsto no artigo 1410, inciso 1 do Código Civil, e fala que a propriedade foi consolidada em nome do proprietário, que agora poderá utilizar o bem totalmente, inclusive, por exemplo, o direito de receber os aluguéis que antes não lhe era permitido. Então, você deve estar se perguntando, vale a pena fazer usufruto? Ora, cada situação deve ser analisada no caso concreto. A resposta depende de quais sejam seus reais objetivos e o cenário em que está inserido. E para tomar esta importante decisão, deve-se sempre buscar auxílio de um advogado atuante na área. Bem, este vídeo nem teve e nem tem a intenção de exaurir todo o conhecimento acerca do tema. Fizemos aqui apenas um breve resumo e espero que tenham gostado e ajudado em seus estudos. Como já dissemos, não esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Colabore conosco compartilhando este vídeo com seus amigos e não deixem também de seguir as nossas outras redes sociais. Desde já, eu deixo o meu abraço e o meu agradecimento a todos e até o próximo vídeo.